Graça e paz, fala meus amigos, vou reagir a mais esse vídeo aqui, né, sobre mais uma vez algumas heresias, algumas contradições teológicas. Dessa vez é apenas na Assembleia de Deus, outra vez foi em todas as igrejas, agora apenas na Assembleia de Deus. Espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá. Assembleia de Deus é um conjunto de denominações pentecostais no Brasil, dividida principalmente em duas grandes convenções. E mesmo ela tendo diversas doutrinas semelhantes a outras igrejas, algumas de suas doutrinas, práticas e costumes são questionados por outras denominações por serem muito polêmicas e incomuns. Então fica desse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender várias das principais doutrinas dessa igreja e os prós e contras de cada uma delas. Lembrando que caso você faça parte dessa denominação e queira comentar defendendo e ou explicando alguma dessas doutrinas, suas contribuições são muito bem-vindas. E se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando, mas quer aprender a interpretar a Assembleia de Deus no nome, mas diferente de outras igrejas, não há uma cúpula decidindo estratégia, não. A Assembleia de Deus é a maior rede de igrejas evangélicas do país. A cada 4 igrejas evangélicas abertas na última década, uma carrega a Assembleia de Deus no nome. Mas diferente de outras igrejas, não há uma cúpula decidindo estrategicamente onde se vai abrir cada igreja. As Assembleias de Deus vão se multiplicando sem uma estratégia central. E esse é um dos motivos para os assembleianos serem o maior grupo de evangélicos no Brasil. E é nesse ponto que entram os debates. As Assembleias de Deus são acusadas de enviar obreiros simplesmente despreparados teologicamente para abrirem suas novas congregações. Eu vou pausar aqui e já dar meu comentário. Isso de fato acontece, tá? Infelizmente, pela Igreja Assembleia de Deus ter várias convenções, que o primeiro erro era para ter apenas uma convenção geral, só que houve algum erro na hora que ela foi fundada, de não terem, salvado o nome dela, registrado o nome dela para ser apenas uma única convenção. Então a Assembleia de Deus tem várias convenções. Isso já complica porque são convenções com ideias diferentes, com propósitos diferentes, então isso já muda. E você pode abrir uma Assembleia de Deus por esse erro da fundação dela e não fazer parte de nenhuma convenção. Então, de fato, tem muitos pastores despreparados que nem deveriam ser pastores pastoreando igrejas da Assembleia de Deus. Essas pessoas com pouco conhecimento bíblico terminam se tornando pastores que podem presidir sobre diversas outras pessoas. Um risco simplesmente gigantesco para o surgimento dos mais variados tipos de heresias. Um exemplo um tanto caricato desse problema é o apelido dado a algumas assembleias e popularizado na internet, as candombleias. Uma palavra que mistura o candomblé. Bem-vindo a uma revolução na tecnologia auditiva. Comercial. Audio Sphere Infinio. O primeiro aparelho. Religião de matriz africana sem relação com o cristianismo, com a Assembleia. Mesmo que essas igrejas não façam parte de nenhuma convenção, elas carregam o estilo assembleiano, e isso é um problema. Os assembleianos respondem que eles têm feito um esforço nos últimos anos por uma evolução no sentido do crescimento teológico de seus líderes, apesar dos tropeços de alguns de seus obreiros. Infelizmente isso acontece mesmo, tá? Algumas pessoas que vêm de outras religiões e abrem uma Assembleia de Deus, porque é fácil você usar esse nome, forma disso, esse erro de... Esqueci como é que é o nome, quando você registra uma patente, patenteia um nome e ninguém pode usá-lo. Então houve esse erro, então as pessoas podem abrir, e aí a pessoa vem de outra religião e traz seus costumes para a tal Assembleia de Deus. Despreparados, a Assembleia de Deus chegou a lugares que outras igrejas, com todas as suas burocracias, ainda não foram. O que significa que eles evangelizaram e cumpriram o ID de forma muito mais eficaz que boa parte de outras igrejas evangélicas brasileiras. Além disso, não há texto na Bíblia falando que para se plantar uma igreja é necessário ter anos de estudo em teologia. Sobre os escândalos, Jesus disse: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. A Assembleia de Deus ficou conhecida como uma das denominações mais rígidas do Brasil, que defendia, e ainda defende, como um mandamento bíblico seus usos e costumes. Por exemplo, há tempos atrás não se podia possuir e assistir televisão. No entanto, com o passar dos anos, a denominação se tornou mais maleável com os fiéis e liberou vários desses usos e costumes que antes eram proibidos. O problema de você que a Bíblia não proíbe de usar costumes, como já diz aí, não doutrina bíblica, que a doutrina bíblica é inegociável, mas costumes
são apenas costumes. É que com o tempo você volta atrás, aí gera uma confusão na mente da pessoa. Deixou de ser pecado? Na verdade, nunca foi pecado. É apenas a liderança não gostava ou não queria que as pessoas usassem determinada coisa e proibiam, né, sem nenhuma base bíblica, porque a Bíblia jamais iria proibir a pessoa de ter acesso à tecnologia, coisas de doido. Mas vamos seguir. Mas apesar de um pouco mais liberal, durante a 40ª AGO da CGADB, ficou decidido que as Assembleias de Deus continuariam a pregar sobre o comportamento e a forma certa que o fiel deve se vestir. Continuariam regras como: os homens não podem ter cabelos crescidos, fazer cortes extravagantes ou usar brincos. Mulheres não podem usar roupas que são peculiares aos homens, nesse caso, calças, muita maquiagem e cabelo curtos. Eu já quero pausar de novo. Eu sou um pouco controverso em relação a essas coisas, porque eu costumo dizer sempre que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não a ideia dos homens, não o costume dos homens. Jesus já condenava os fariseus e os sacerdotes da sua época por causa da tradição dos homens. Eles eram apaixonados pela tradição e não pela Bíblia. Porque, por exemplo, eu acho melhor que um homem não tenha cabelo grande. Eu acho, um pensamento meu. A Bíblia proíbe o homem de ter cabelo grande? Não. Pelo contrário. Sansão era nazireu, ele podia cortar o cabelo? Não. Os nazireus podiam cortar o cabelo? Além de Sansão, tinha outros nazireus, como João Batista era. Podia cortar o cabelo? Não, era proibido por lei. O anjo apareceu a Manoá dizendo que Sansão não ia poder cortar o cabelo. Então, como é que o homem não pode ter cabelo grande se aqueles que eram considerados mais separados e consagrados para Deus não podiam cortar o cabelo? Sem lógica. Fazer cortes extravagantes. Quem decide que o corte é extravagante? Eu decido? Eu não gosto, por exemplo, daquele corte assim, que eu chamo de crista de galo. Eu não gosto, acho feio, acho horrível até. Mas eu que decido que a pessoa pode ou não pode cortar o cabelo de tal forma? Eu que devo decidir? Eu não gosto que o homem pinte o cabelo de amarelo ou, sei lá, azul. Mas está na Bíblia proibido isso? Eu que decido o que pode e o que não pode? Então fica complicado se a gente começa a decidir. As mulheres é proibido de usar roupas peculiares aos homens, e vestimentos indecentes e decorosos. Indecente e decorosa está na Bíblia, tá? As mulheres devem se vestir com pudor e decência. Agora, vestes de homem. Qual era a vestimenta usada na época de Jesus, dos homens? Vestidos. Qual era a roupa usada pelas mulheres? Vestidos. Ambos usavam vestidos. Qual era a diferença do homem para a mulher? Dizem os estudiosos que a diferença era de cor e formato. Você usaria uma calça Saint-Tropez, por exemplo? Ah, não, porque é de mulher. Pô, você acabou de dizer que a calça é de homem. Então você diz que é um tipo de calça para mulher. Então, novamente, a Bíblia ensina de decência. Então a mulher não deve usar uma calça apertada no corpo, que demarque seu corpo, e nem transparente. Como, por exemplo, vestido. Ah, vestido pode. Vestido transparente pode? Não, porque é indecente do mesmo jeito que uma calça apertada ou transparente. Então, um vestido muito apertado ou transparente geraria o mesmo problema de uma calça apertada ou transparente. Então o problema não é a calça. O problema é o caráter das pessoas para elas usarem, seja vestido ou calça, que vai demarcar ou mostrar o seu corpo. E isso é que é pecado, né? Uso exagerado de pintura e maquiagem. Quem é que decide o que é exagero? Porque biblicamente não é proibido, né? Tanto que construíram o bezerro de brincos, pulseiras, porque Israel usava. E Deus não condenou exatamente o usar. Apenas quando eles iam jejuar, eles tiravam como sinal de humilhação, porque eles tiravam toda a sua beleza, não usavam perfume, se vestiam de pano de saco e se jogavam na sina, como sinal de humilhação. Mas biblicamente não era proibido, né? Então por que a gente proíbe? Agora, tatuagens é discutível, né? Pelo menos é discutível, porque também as tatuagens ali era proibido, que se fazia demarcações no corpo para honrar outras pessoas. Beleza, mas aí é discutível. Agora, cortar o cabelo, a mensagem que eles usam aqui de 1 Coríntios 11:6, que diz que a mulher não pode cortar o cabelo, não é bem assim que está escrito, não. Está escrito que se a mulher não quiser cortar o cabelo na igreja, ela deve usar véu.
mulheres que têm cabelo longo usam a vela dentro da igreja. Se ela não quiser usar a vela, deve cortar o cabelo. Agora, isso é doutrina? A gente aprende na própria teologia que não, porque só é doutrina se tivesse essa ordem, ou esse mandamento, em mais de um lugar. Tenta achar em outro lugar, além de 1 Coríntios 11, né, 6, esse mandamento. Então, a gente entende que era um problema específico que Paulo estava enfrentando pelas sacerdotisas de Diana que tinham lá em Coríntios, né? Mau uso de comunicação, televisão, internet, rádio, telefone, mau uso de qualquer coisa é pecado. O uso de bebidas alcoólicas e embriagantes, eu sou contra proibir, tá? Com toda certeza eu sou contra proibir. Eu sei que existe excesso, eu sei que é errado a pessoa ficar bêbado. Por exemplo, a pessoa pega muito aquele texto, não vos embriagueis com vinho. Era mais fácil Paulo ter escrito assim, não bebam. Ele diz, não vos embriagueis. E na mensagem da ceia, eles dizem que lá era suco de uva, diz que uns têm fome e outros se embriagam. Ou seja, essa história de que não tinha álcool é mentira. Inclusive, alguns passavam do ponto. Então, a Bíblia sempre condenou a embriaguez, que você perde a noção, você perde o controle sobre você. É óbvio, existem pessoas que com um copo só vão se viciar, que tem problema com alcoolismo. Aí a pessoa não deve beber. Entendeu? O bom seria que ninguém bebesse. Mas dizer que é proibido biblicamente é proibido ficar bêbado. Por isso é proibido bebida forte ou a pessoa que passa do limite. Então, eu acho que é muito querer controlar as pessoas. Eu discordo disso, tá? Aqueles que discordam de tantas regras argumentam que as escrituras não ensinam isso. Na verdade, pode-se dizer que a palavra de Deus não atrela à salvação a observância de usos e costumes, mesmo porque a salvação se deve exclusivamente à graça de Cristo, o que significa que o legalismo não possui a capacidade de promover mudanças profundas no coração do pecador. Muito pelo contrário, legalistas promovem a aparência de sabedoria e piedade, ocultando assim o interior do coração. Em defesa da Assembleia de Deus, muito bom, tá? Porque Jesus mesmo disse para os sacerdotes que eles tinham aparência de piedade, mas eram igual sepulcros caiados. Por fora tinham beleza, mas por dentro eram podres, carregavam podridão no seu interior. Então não adianta você parecer santo por causa da tua veste, por causa da tua aparência, se o teu coração é ruim, tu não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue ter compaixão. Então a igreja ela deve focar nas pessoas terem uma mudança interior, aprenderem a amar o próximo como a si mesmo, aprenderem a amar a Deus acima de todas as coisas, a aprenderem a ter respeito com o ser humano, a respeito com as leis e obedecer a palavra de Deus, né? Não um homem querer colocar a sua própria palavra. podemos dizer que ela enfrentou muitos problemas devido à sua rápida expansão e à ausência de treinamento para seus líderes em um país altamente vulgar como o Brasil. Talvez por isso a saída foi a implantação de usos e costumes visando diminuir os estragos que muitos novos membros poderiam trazer de suas vidas mundanas. Seja como for, as assembleias têm se rearranjado tirando alguns dos costumes como de proibir televisão e ao mesmo tempo ela tem criado uma cultura própria. Hoje em muitos casos o assembleiano se veste de maneira mais formal, não por obrigação, mas por identificação e estilo. Faz parte da identidade. Eu particularmente uso, paletó, gravata e tal, que é regra da igreja. Eu sempre fui da Assembleia ou da Brasil para Cristo, que vem da Assembleia, tem o mesmo costume. Mas isso aí, lógico, tá? Ele segue o costume de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram dos Estados Unidos, trouxeram, fundaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Por ele ser americano, nos Estados Unidos é um lugar frio, e eles vieram com as vestes padrão de lá. Mas entenda que o Brasil, a maioria não é rico, tá? Não anda no ar-condicionado nem de carro próprio, não. A maioria não pega um carro com ar-condicionado próprio para ir para a igreja, não. E a maioria dessas pequenas igrejas também não tem ar-condicionado, não. Então, eu mesmo já sofri muito com isso, ou de condução, ou dependendo da distância, a pé, de terno para a igreja, chegar lá muito suado, entrar às vezes na igreja que eu ia pregar pequena e quente, e eu voltar molhado, mas molhado mesmo, do paletó está pingando suor, porque é regra. Eu acho isso absurdo. Eu acho isso absurdo, até porque quando o cristianismo foi criado, nem terno existia. Então são uns costumes exagerados. Acho que deveria ter uma decência novamente no vestir-se, mas isso aí é muito complicado, muito
prejudicial, principalmente para os pobres, para as igrejas pobres. Até pelo valor também dos ternos. Né? Um terno bom hoje em dia vai em torno de R$300. Falando excelente não, falando um terno mais ou menos, bonzinho. Está em torno dos R$300. Então, você imagina o obreiro ter uns 4 ternos, é bem difícil já. Né? Aí você compra um terno de R$500, um terno melhorzinho. Complicado, mas um sapato de 200. Então, são regras que prejudicam principalmente os pobres. Virou cultura, a cultura assembleiana. Você sabia que para ser terapeuta, você não precisa ser formado em psicologia? Os assembleianos creem no dom de profecia preditiva, que seria a capacidade dada por Deus aos seus servos para prever eventos futuros. Aqueles que discordam dos assembleianos dizem que a Escritura Sagrada é a principal fonte de revelação divina. Ela é o registro completo da palavra de Deus para a humanidade. Não há necessidade de revelações adicionais ou profecias diretas após o fechamento do cânon bíblico. Tudo o que Deus desejava comunicar à humanidade já foi registrado nelas, tornando desnecessária a continuidade dos dons proféticos nesse sentido. Além disso, os críticos apontam para a falta de consistência e credibilidade nas profecias atuais. Muitas vezes, as previsões feitas por indivíduos que se autodenominam profetas não se concretizam, ou são tão vagas e ambíguas que poderiam se aplicar a uma infinidade de situações. Então se levantam questões sobre a autenticidade dessas profecias. Isso sugere que, em muitos casos, a profecia pode ser mais resultado de fervor emocional ou desejo pessoal do que de uma verdadeira revelação divina. Os assembleianos se defendem explicando que, por mais que existam excessos e falsos profetas, é preciso buscar o discernimento espiritual para sabermos diferenciar o verdadeiro e o falso, a profecia da profetada, e não desistir desse dom. A Bíblia mostra no livro de Atos que na igreja primitiva pode-se observar a manifestação desse dom no concílio de Jerusalém, entre os discípulos de João em Éfeso, nas filhas de Filipe o evangelista, na profecia dos discípulos de Paulo e na profecia de Ágabo. Além das escrituras, muitos defensores da profecia explicam a necessidade contínua de orientação divina em um mundo em... Deixa eu pausar aqui já e comentar. O próprio Coríntios 14 diz que para a gente não proibir os profetas, mas examinar as profecias. Profecia existe, tá? Com certeza existe. Existe muito falso profeta? Existe, principalmente se você vê no Facebook, no YouTube, no Quai, no TikTok, vários falsos profetas, né? Vários falsos profetas, mas existem sim os verdadeiros. E a profecia, o principal da profecia, já diz lá, como é, na própria Coríntios, né? É encorajar, estimular, exortar, repreender. Então, profecia, o dom de profecia existe, está na Bíblia. Então, não tem como você proibir uma coisa que está na Bíblia, é um dos dons espirituais. Ali fala os dons espirituais, de Coríntios 12 também fala dos dons espirituais. Mas é óbvio que tem os excessos, e aí isso é corrigido com ensinamento nas igrejas. Constante mudança e desafios crescentes. O dom de profecia é uma fonte importante de sabedoria e discernimento sobrenaturais, capacitando a igreja a enfrentar os desafios do presente e do futuro. Quem ignora esse dom está perdendo. Uma das doutrinas mais defendidas e mais importantes para as Assembleias de Deus é o dom de línguas, mas há aqueles que discordam da maneira como esse dom tem sido utilizado pelos assembleianos, argumentando que, biblicamente, o propósito do dom de falar em línguas é exaltar e louvar a Deus em um idioma que o falante não aprendeu. E o aspecto miraculoso reside nessa habilidade. Isso não inclui falar a língua dos anjos. Eles explicam que quando em 1 Coríntios 13:1 Paulo escreve sobre falar a língua dos anjos, ele usa uma hipérbole para enfatizar a importância do amor em contraste com a habilidade de falar em línguas. Ele não está afirmando que alguém pode literalmente falar a língua dos anjos. Para eles, se o dom de língua... Esse tópico de línguas estranhas é bem complexo mesmo. Eu entendo que até dizem no grego de glossolalia, né, que o dom de língua você pode falar qualquer língua existente, tanto que eu já vi relatos de pessoas que não falavam inglês estarem conversando com alguém que falava inglês, um americano no caso, né, e a pessoa pobre que não falava mesmo inglês, pregando numa praça, e aquela pessoa entendia tudo que ela falava. Então, Deus usou ela para falar em inglês com aquela pessoa. Falar em outros idiomas, falar em outros dialetos, relação à língua dos anjos. Por que não? Porque sim. Então, não faz diferença nenhuma, já que é variedade de línguas, dom de línguas. Entendeu? Só que existe muita gente que também
brincam com isso, né? Usam isso como se fosse, sei lá, um ponto de interrogação, não um ponto de interrogação não, uma vírgula. Fala o tempo todo. Se o pentecostal fosse correto, deveria seguir regras específicas, como descrito em 1 Coríntios 14, que inclui um limite de 2 ou 3 falantes e em sequência, e a presença de um intérprete. E eles argumentam que, em muitos casos, isso não acontece nas igrejas assembleianas, sendo, na verdade, realizados grandes espetáculos para horror e escândalo dos incrédulos. Os assembleianos respondem com 1 Coríntios 14, 39 e 40, concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, porém que tudo seja realizado com decência e ordem. Eles argumentam que mesmo que muitos façam de maneira errada e falsa, esse dom existe, é dado por Deus e está escrito na Bíblia, tendo sido inclusive mencionado por Jesus em Marcos 16 e 17. Além disso, 1 Coríntios 14 é um capítulo essencial para uma melhor compreensão desse dom, não sua eliminação como muitos desejam. Outra doutrina controversa das Assembleias de Deus que tem relação com falar em línguas é o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que discordam da maneira como os assembleianos interpretam. Eu não vou comentar muito isso aqui, batismo com o Espírito Santo, porque no vídeo anterior eu já comentei sobre isso, tá? O batismo com o Espírito Santo argumenta que o batismo no Espírito Santo é definido como a experiência que ocorre no momento da conversão. Quando o pecador se arrepende de seus pecados e crê em Jesus como Senhor e Salvador, isso resulta na introdução do indivíduo no corpo de Cristo. Esse acontecimento é o que é chamado de batismo com o Espírito Santo. Mas a dificuldade de compreender essa visão vem dos relatos do livro de Atos, que descrevem pessoas que já eram convertidas e crentes, mas só depois receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, como o caso dos discípulos, de Cornélio, e os discípulos de João Batista. E a resposta é que o livro de Atos narra a transição da igreja, saindo do contexto judaico para alcançar o mundo, passando por diferentes grupos étnicos. Então cada grupo teve uma experiência espiritual especial para demonstrar sua inclusão no corpo de Cristo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo não necessariamente envolve o falar em línguas, como o próprio Paulo explica em 1 Coríntios 12:30. Falar em línguas é considerado um dom espiritual, e o versículo destaca que nem todos o possuem. Os assembleianos se defendem dizendo que basta você ler os 3 relatos de Atos para comprovar precisamente a ideia deles de que a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, não sendo, portanto, necessário nada além disso, visto que a Bíblia quem diz. Eu já expliquei que existe uma diferença entre quando você é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, de repente você nunca mais fala, e quem tem o dom de línguas. E aí fala línguas com mais frequência, inclusive com mais variedade, que existe uma variedade de línguas. Então, a pessoa tem que estudar também, né? Para não ficar falando besteira. Escreve esses eventos. Quaisquer outras interpretações não têm nenhuma comprovação dentro das Escrituras. A visão assembleiana a respeito do dom de cura também é motivo de muitas controvérsias com outras denominações e teólogos tradicionais que creem na cessação desse dom. Eles explicam que esse dom ficou restrito a Jesus, seus apóstolos e associados. Esse dom funcionava da seguinte maneira: cada vez que a pessoa que tinha um dom de curar determinava a cura de uma pessoa, a cura acontecia. Não há nenhum caso registrado no Novo Testamento de que Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo comandou uma cura e ela não aconteceu. E vocês se lembram da Bíblia de Estudo King James por menos de R$60? Então segura essa que ela voltou. Depois disso, ao longo da história, não se tem relato de nenhum grande servo de Deus com essa capacidade. Se isso ainda existisse hoje, a pessoa que tivesse esse dom poderia curar qualquer um e ficaria rapidamente conhecida e documentada. Mas não existe ninguém assim. O que existe são disse que me disse e milagres bem questionáveis. Os assembleianos respondem que há muitas décadas eles creem no dom de cura, mas sem exagero, como infelizmente tem sido feito hoje, que existe um comércio da cura. A base para a crença nesse Concordo, o dom de cura existe, mas tem muita igreja usando disso para ganhar dinheiro, como usando de todas as formas para ganhar dinheiro. Eu mesmo sou sinal de cura, como falei no outro vídeo, né? Eu tive tuberculose, infecção pulmonar, perdi o pulmão direito, né? Se desfez pela infecção, e metade do esquerdo estava desenganado. E você vê, eu estou vivo e com os 2 pulmões perfeitos, tá? Sem mancha, sem cicatriz, sem nada. Cura. Então, dizer que falar para mim que não existe dom de cura, eu vou falar, vocês são loucos, né? Claro que existe, está na Bíblia, e eu sou caso disso, Deus me curou. Foi provado na medicina, fiquei 6 meses lá ainda fazendo
teste para saber o que houve, pegaram todos os exames, como eu disse no outro vídeo, raio-x e tudo mais, para o que eles acharam que foi erro médico, não estava doente, aí viram, não estava assim, todos os exames que comprovam que estava, o estado, o agravamento da doença e tal, e agora, uma hora para outra, porque a cura é assim, né, 15 dias antes eu fui, estava cadeira de roda, e 15 dias depois eu fui sozinho andando, já me recuperando, né? Então, Deus cura. Esse dom está na Bíblia, em 1 Coríntios 12:9. Aqui não se diz que esse dom só foi dado a Jesus e aos apóstolos. Além da base bíblica, muitos membros da Assembleia de Deus testemunham experiências com o dom de cura. Essas experiências pessoais reforçam a fé na eficácia desse dom e na disposição de Deus para intervir nos assuntos humanos. Eles explicam também que muitos não recebem a cura porque Deus não quer que todos sejam curados. Alguns, pela sua vontade soberana, não receberão o milagre e irão para o céu. A Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil nomeou a primeira pastora presidente de campo da história da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. O que não é novidade, visto que uma das primeiras mulheres a ser separada para o ministério pastoral foi a cantora Cassiane em 2005. Mas a CGADB não admite a nomeação de mulheres como pastoras. E essa é mais uma prática controversa de muitas Assembleias de Deus, porque várias outras denominações dizem que não há pastora na Bíblia. Elas explicam que no Novo Testamento, enquanto os homens são chamados a uma posição de liderança espiritual, as mulheres são chamadas a receber essa liderança. Começando pelos evangelhos, observamos que Jesus quebrou diversos paradigmas cruéis contra as mulheres daquela época, ao conversar, por exemplo, com a mulher samaritana e tratar bem todas as outras mulheres. Mas ele nunca escolheu uma única apóstola. Em resumo, as mulheres são livres para exercer seus dons em todos os papéis: missionárias, evangelistas, educadoras, trabalhadoras civis nos mais variados cargos e funções. Desde o início da igreja, as mulheres têm um papel relevante e Jesus sempre as tratou como muito importantes em uma sociedade em que elas não tinham muito valor. Mas o papel de pastor, Deus reservou ao homem, sacerdócio no Antigo Testamento e mestre e autoridade no Novo Testamento. Eu concordo, tá? Porque, até por um princípio, a Bíblia diz que assim como Jesus é o cabeça da igreja, quando a gente fala cabeça, estamos falando de liderança, tá? De comando, estamos falando de tirania, não. E assim o homem é o cabeça de toda mulher. Então, por a mulher estar sujeita, como a gente fala, sujeita, não é escrava do seu esposo, mas submissa, ali a questão de estar um pouco abaixo em relação a cargo de liderança. Onde não há liderança, não existe como aquela sociedade se manter, né? Numa casa. Ninguém manda, então tá bom, teu filho de 4 anos faz o que ele quiser, teu filho de 10 anos faz o que ele quiser. Então eu entendo que os pais mandam naquela criança, certo? Então tem um princípio de liderança. Na escola, se ninguém manda, vai ser uma bagunça. Então tem um diretor que manda nos professores, professores que mandam nos alunos, certo? Então tem que ter um princípio de liderança. Então, os pais mandam nos filhos, beleza. E entre os pais, vai ter que ter um que vai ter o cargo superior. Deus decidiu que fosse um homem. Então, por esse princípio. Mas não acho absurdo também a mulher liderar, não, por tantas mudanças que tiveram. Então, para mim, tanto faz. Entendeu? Por mais que não tenha na Bíblia nenhuma pastora realmente, nenhum apóstolo, né? Mas não acho absurdo, não. Mas vai ter esses conflitos, né? Se o esposo dela diretamente não concordar com alguma coisa e tal, tiver algum conflito, a palavra final sendo a dele, eu estou falando bem de casa, estou falando na igreja não, mas pode prejudicá-la ministerialmente, então, essas questões, entendeu? Ou seja, presbítero, pastor, bispo, reverendo só podem ser homens. O bispo Manuel Ferreira da Assembleia de Deus explicou que a mulher não foi chamada só para cozinhar. Deus fez a mulher como nossa apoiadora. A mulher não nasceu só para lavar e ser escrava de homem, ela nasceu para governar. Se você sentiu falta de algum embasamento bíblico nos argumentos do bispo, saiba que é porque não tem mesmo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com todas essas doutrinas ou discorda? Comenta. Quando não se tem base bíblica, as pessoas vão colocando suas próprias palavras. Por isso que eu falei, eu não acho absurdo, mas dizer que tem embasamento bíblico para a mulher no ministério pastoral, não tem. Não tem, tá? Não tem. Nunca houve na Bíblia inteira, a mulher, vamos falar, Débora era pastora de ovelhas, animal. Não pastora na casa de Deus, tá? Então não vem com essa conversa absurda, não, que isso não existe. Mas, igual eu falei, não acho absurdo pelas mudanças que tiveram. Mas é bíblico? Não. Não é bíblico. Acho absurdo? Não. É bíblico? Não. Se a gente fosse seguir a Bíblia, mulheres não seriam pastoras. Então,
As igrejas que não aceitam não acham absurdo, as igrejas que aceitam também não acham absurdo. Agora, querer brigar e colocar numa Bíblia diz que as mulheres podem ser pastora, a Bíblia não diz. Então, esse foi meu react desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me mande mais alguma coisa que vocês queiram saber a respeito nos comentários, compartilhe para outras pessoas terem conhecimento, entenderem, né, que as questões doutrinárias é um pouco mais complicado do que parece, e que Deus abençoe a vida de vocês, graça e paz.